presença, levantarei mão santa e te bendirei, ó Cristo, com coração contrito. Quero ver tua majestade, seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, te amo, ó Deus, te amo, aleluia, te amo, ó Deus, te amo, porque eu te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, te amo. Aleluia, amém. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus de amor, bondade e misericórdia, te louvamos, Deus, te adoramos, Deus, te glorificamos, Senhor. Agora precisamos ouvir a mensagem do Senhor, precisamos ouvir a tua palavra. Ela é o alimento para nossas almas, Deus. É o Senhor que pode tocar os nossos corações e nos ensinar, meu Deus, a sermos obedientes ao Senhor, alegrando o teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 24 em diante. Vamos começar no 14, capítulo 13 de Marcos, no versículo 14. Amém? Ora, quando vides a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver oirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que isto não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém lhes disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e logo enviará os seus anjos a juntar os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade dos céus. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é válida naquilo que está escrito. Pensamentos tem milhões. De tudo enquanto é assunto que a Bíblia
relata, as pessoas têm divergência de pensamentos. Mas quando nós examinamos as Escrituras e damos lugar a Deus para o que está escrito, e não para que o pastor fulano de tal falou, o pastor ciclano de tal, o mestre, o doutorado, né? Mas quando nós vamos para o que está escrito, então nós alicerçamos a nossa vida espiritual. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras. E nós vemos Jesus aqui falando dos últimos dias. Para começar, ele diz aqui, que naqueles dias haverá uma tribulação tal, uma tribulação única, tal, né? Como as pessoas gostam de falar, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Quer dizer, não existe expressão do amor de Deus de tal maneira, né? Então aqui diz a palavra de Deus: haverá uma tribulação tal, que nunca houve desde o princípio da criação, desde que Deus formou o mundo, desde que Deus criou o mundo, e nem jamais haverá. Essa tribulação é única, é como o amor de Deus é único, é soberano. Essa tribulação será soberana, né? Nós vemos aí tragédias, né? Às vezes no mar, o mar dá aquele maremoto, um tufão, sei lá, no mar, e leva aquelas ondas enormes e cobre cidade e destrói, mas aquilo é localizado, aquilo é uma tribulação grande, mas foi para aquela região. Como Sodoma e Gomorra, caiu o céu, caiu fogo do céu, enxofre, mas foi sobre Sodoma e Gomorra só. Mas esta tribulação é tal, qual nunca houve desde a criação do mundo. Então vai atingir o mundo todo, né? E Jesus diz que se o Senhor, e ele diz assim: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Se aquela tribulação teria que durar, suponhamos aí 2 anos, 3 anos, o Senhor abreviou por causa dos escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos estão lá. Se eles não estivessem lá, por que o Senhor iria abreviar? Abreviar por causa dos escolhidos que não estão lá? Não tem lógica. Se é por causa dos escolhidos, é porque eles estão na tribulação. Concorda? Se os escolhidos estivessem lá nos céus, como muitos pregam, então para que o Senhor iria abreviar por causa dos escolhidos, se eles não estão na tribulação? Mas acontece que eles estão. E é isso que nós estamos examinando, né? Eu gosto muito de falar assim, pega o exemplo para os irmãos ver. O Brasil, quantos milhões, bilhões o Brasil tem gastado com a aeronáutica, com a marinha, com o exército, né? Preparando para a guerra. Gerações e gerações. Preparando, a guerra não aconteceu. Gerações já morreram. Então aquele dinheiro foi gasto em vão para aquelas gerações. Mas o Brasil continua gastando. Continua gastando com a aeronáutica, com a marinha, com o exército, e todos os países fazendo a mesma coisa, preparando os jovens, preparando os exércitos, para que se a guerra acontecer, estão todos preparados. Mas, se de repente o Brasil ou qualquer país falar: quantos bilhões nós temos gastado? Vamos parar com esse negócio. A aeronáutica agora vai cuidar só de fazer viagens de passageiro, o exército vai ficar tranquilo no seu quartel, os jovens só cumprir, só pegar o certificado de reservista, não precisa ninguém preparar, ir para as matas, se esforçar, muitos até morrem em preparação, às vezes são picados de cobra, caem em abismo, caem de árvores, tudo em treinamentos para a guerra.
E se de repente todos já não vão parar com isso, porque gastamos demais, a guerra não aconteceu, então a guerra não vai acontecer, vamos não preocupar com isso não. Aí de repente a guerra acontece. O que acontece? O país está despreparado. Vai ser destruído, porque não se preparou. Os países estão aí se preparando com armas atômicas, é escondido, é proibido, mas cada um dando o seu jeito, se preparando para a guerra. Mas a guerra não acontece. Amados, é melhor nós estarmos preparados para alguma coisa, uma coisa muito forte. É melhor nós estarmos preparados e não acontecer, do que acontecer e nós não estarmos preparados. Então é melhor a igreja estar preparada para enfrentar a grande tribulação, porque vai acontecer e a igreja vai estar nela, do que ninguém se preparar para a grande tribulação. Quando acontecer, o que vai acontecer? A igreja vai se render aos pés do anticristo. Os irmãos estão entendendo? Então é melhor estar preparado e não precisar, do que precisar e não estar preparado. E a igreja tem que estar preparada para a grande tribulação. Talvez como as gerações que se preparou para a guerra, não aconteceu. Né? Quantos irmãos se prepararam, para eles não aconteceu, eles foram ao encontro do Senhor. Mas, e se essa geração for entrar na grande tribulação e nós não estivermos preparados, vamos nos render aos pés do anticristo. Se ficarmos só ouvindo mensagens de bênção, de prosperidade, o Senhor vai prosperar a sua vida, o Senhor vai te dar um bom emprego, o Senhor vai te dar grande sorte, o Senhor vai te dar isso, o Senhor vai... Só ouvir coisas boas e não ouvirmos a legítima palavra de Deus, a nossa alma vai estar adormecida, iludida com este mundo. Aleluia. Por isso que Jesus disse, que se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então a salvação vai acontecer na grande tribulação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Os irmãos estão entendendo bem isso aí? Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 10 de Apocalipse. Irmão Carlos, leia para nós. Os irmãos prestam bastante atenção. É um estudo. Então um estudo precisa ler, Precisa ser feita leitura para a gente entender. Vai, irmão Carlos, capítulo 10 de Apocalipse. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Amém. E o anjo que vinha estar... Tá bom. Amém. Amém. Então o que nós vemos aqui? A visão do apóstolo João, ele viu um anjo forte, A sua aparência, o seu rosto era como o sol, Então, a sua cabeça estava o arco-íris, E o seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. Ele tinha um livrinho na mão, um livrinho aberto. E foi falado com João que ele fosse até aquele anjo e pedisse aquele livrinho e o comesse. Mas antes que o apóstolo João fosse aqueles anjos, a Bíblia diz que soou os 7 trovões e clamou com grande voz, assim como um leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então aconteceu 7 trovões,
E aqueles trovões eram palavras legíveis, palavras inteligíveis, palavras que João ouviu e entendeu. Não é esse bramido, não. Não. João ouviu e entendeu a voz dos trovões. E ele já ia escrever. E quando ele foi para escrever, o anjo falou para ele: não escrevas. Amados, tem muita coisa dentro da palavra de Deus que não é para nós agora. Esta é uma das coisas que a palavra de Deus nos diz, que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. E Deus não deixou, e o anjo não deixou que João escrevesse as palavras daqueles trovões. Amém. Continua, irmão Carlos, versículo 5. Pode ler assentado mesmo. Você tirou do Apocalipse? Tira não. Tá. É 13, né? Não, 10, 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, o que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amém. Até aí tá bom. Então nós vemos aqui que o anjo que João viu, ele jurou por aquele, né? E o anjo que vinha em pé sobre a terra levantou a mão direita aos céus. Isso aconteceu lá em Daniel. Daniel teve esta visão de um anjo com o pé sobre a terra e sobre o mar, que levantou a sua voz. Deixa eu ver lá em Daniel. Daniel no capítulo 12, já peguei aqui, ó. Não precisam abrir. Naquele tempo se levantará Daniel, levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve. A mesma tribulação, uma tribulação que nunca houve. Desde que existiu nação até aquele tempo. Até aquele tempo, né? Então, Daniel, o anjo revelou para Daniel que haverá uma tribulação desde a criação até aquele tempo, até o futuro, até o tempo da tribulação. Nunca houve uma tribulação como aquela, né? Desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, né? Então, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então está falando do arrebatamento, quando aqueles que estão mortos em Cristo, aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar para a glória de Deus, e os ímpios vão ressuscitar para o desprezo eterno, para a condenação. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do livramento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Agora olha o que o anjo fala com Daniel. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Olha como que a ciência tem se multiplicado, né? Quando que há 100 anos atrás nós poderíamos imaginar que num aparelho menor do que 2 dedos, um aparelho mínimo, se poderia falar lá do outro lado do mundo, em qualquer lugar, sem nenhum fio, sem nada ligado, né? Quando poderia imaginar que um avião mais pesado do mundo, de 3 mil
3.000 quilos, né? 3 toneladas, né? Outros de 7 toneladas. Então, quando poderia imaginar que isso estaria flutuando no ar? Não flutuando, voando em alta velocidade. A ciência se multiplicou, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Não importa quando foi falada, não importa quando foi escrita, a palavra de Deus é a verdade. E o que está determinado pela palavra vai acontecer. Assim como falou com Daniel que a ciência iria se multiplicar, olha a ciência hoje como estamos. E ainda vai continuar se multiplicando. Aleluia. Glória a Deus. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Um de uma banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o anjo vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente. Não foi essa mesma visão que João teve, né? O anjo que jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Agora, quando que todas as coisas vão se cumprir? Quando tiver acabado de despedaçar o poder do povo santo. Agora os irmãos pensam comigo aqui: acabado de despedaçar. Os irmãos entendem essa palavra? Acabado de despedaçar não é simplesmente quebrar, não. É quebrar e esmagar, esmiuçar e virar pó. Então, quando tiver acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão essas coisas. Como que a igreja começou? As sombras de Pedro curavam os enfermos. As palavras de Pedro ressuscitavam os mortos. Paulo ressuscitava os mortos. Prisões eram abertas diante de Pedro. Paulo foi arrebatado ao terceiro céus. O poder do povo santo era sublime, gente. Era maravilhoso. Tudo o que eles falavam acontecia. Oravam, por isso eles entregavam as suas vidas diante da glória de Deus. Mas este poder tem sido inacabado. Tem sido esmiuçado. Com o passar dos anos, centenas de anos, foi diminuindo, está diminuindo, continua diminuindo. Por quê? Porque a fé está acabando. Jesus falou que se naquele dia, porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus deixou um ponto de interrogação. Haverá fé na terra? O poder do povo santo será destruído, esmiuçado, quando tiver acabado de despedaçar. Isso foi o anjo que falou com Daniel. Quando tiver acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão essas coisas. Quando Deus ver, não, se eu não agir agora, ninguém vai se salvar. Então eu vou abreviar. Ninguém tem fé mais. Estão todos desesperados, todos desiludidos. Eu vou abreviar. Foi isso que vai acontecer, amado. O Senhor vai abreviar a grande tribulação por causa dos eleitos. Porque senão ninguém será salvo na grande tribulação. Mas Jesus, por causa dos eleitos, ele diz que a tribulação será abreviada. Aleluia, glória a Deus. Cumprir-se-ão essas coisas. Eu, pois, não entendi, por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
Lá em Apocalipse está escrito: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Amados, o ímpio está obedecendo esta palavra. O ímpio está cada dia sendo mais sujo, cada dia mais ímpio. Coisas que há anos atrás era vergonhoso, agora é moda. Coisa que antigamente ninguém poderia imaginar, agora é lei. Homens podem casar com homens, mulheres podem casar com mulheres. O que é isso? O ímpio está obedecendo, o ímpio está cumprindo, sujando-se mais ainda. Mas e a igreja? Está santificando mais ainda? Está se preparando mais ainda? Né? A igreja está mudando o mundo ou o mundo está mudando a igreja? E aí? A fé está acabando. O poder do povo santo está sendo destruído. Mas nós, a Bíblia diz que os sábios entenderão. Então chegou a hora de nós sermos sábios, entendermos e buscar mais e mais ao Senhor. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Amém. Não podemos abrir a nossa guarda, é isso que fala? Nós precisamos estar trancados com Cristo. Nós não podemos abrir a nossa guarda, sabe por quê? Porque o diabo está como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. O diabo está todos os dias, todo momento. Como que eu vou destruir o Robson? Como que eu vou destruir o Carlos, o Kelvin? Como que eu vou destruir o William? Como ele vai destruir? Ele está maquinando. Ele está maquinando. Não foi isso que ele fez? Ele maquinou Sansão até descobrir. Até que Dalila descobriu. Né? Não importa se somos fortes. Nós precisamos ser vigilantes. Não foi isso que o irmão Rafael pregou? Né? Nós precisamos vigiar. Não é somente orar. Vigiar. Ser vigilante. Glória a Deus. Os sábios entenderão isto. Amados, nós precisamos entender o porquê que o poder do povo santo está acabando. Quando nós entendemos, então nós vamos nos entregar ao Senhor. Senhor, a minha fé está acabando, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu continuo confiando ao Senhor. Eu não posso orar e fulano ser curado. Eu não posso orar e ciclano ressuscitar. Eu não posso orar e o mantimento ser multiplicado. Mas eu continuo confiando no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Só mais 10 minutos. Bendito seja Deus. Voltando para Apocalipse, né? No versículo 11, para nós terminando no capítulo 11, fala a respeito de duas testemunhas, né? Que diz assim... 11 do primeiro? Não. Começa no 2. Pode começar no primeiro, para a gente entender. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dadas as noções, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Continua. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Amém. Espera aí. Aqui gostaria dos irmãos falar, entendessem uma coisa. Que Deus, a palavra de Deus está falando, que vão aparecer na face da terra duas testemunhas, vestidas de saco, profetizando.
E estas duas testemunhas são os dois candeeiros, né? São os dois candeeiros e as duas oliveiras que estão presentes. Estão lá agora, né? Desde que foi profetizado por João, foi revelado a João. Continua lá, as duas oliveiras, os dois candeeiros, diante do Senhor. Mas eles vão vir à terra. E vão vir como testemunhas. Muitas pessoas falam que essas duas testemunhas são são Enoque e Elias, porque são duas pessoas que não morreram, né? Enoque foi arrebatado para o Senhor e Elias foi levado no carro de fogo. Então, mas a Bíblia não fala o nome, quem são, mas elas estão lá e elas virão. E pode ser, né? Pode ser que seja Enoque e Elias, porque eles não morreram. E diz aqui, ó, continua, versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Amém. Então presta atenção. Essas duas, não tira daí em casa. Tá. Então essas duas testemunhas, elas vão começar a falar de Deus. E vão começar a falar do grande amor de Deus. E mandando que as pessoas se arrependam. Mas as pessoas vão ficar iradas contra ela. Porque, igual eu estou falando hoje, nós queremos, as igrejas, os pastores, os membros, estão pregando e gostando de ouvir pregações boas. Mas essas duas testemunhas vão falar com toda a autoridade, como João Batista, né? Quando João Batista que mandava todos se arrependerem, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E você está em pecado, você está possuindo a esposa de seu irmão, falando com Herodes, falando com o rei, não importava quem. João Batista pregava com autoridade e era odiado, e tanto odiado que foi decapitado. Então essas duas testemunhas vão mandar que as pessoas se arrependam. Então elas vão ficar nervosas. E se alguém quiser fazer mal, a Bíblia diz que das suas bocas vai sair fogo e devorará os seus inimigos, né? Elas têm o poder para fechar o céu. Elas têm poder para elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Se eles falassem, vai ficar 3 anos sem chover, então não ia chover mais. Então as pessoas vão odiar aquelas duas testemunhas, porque elas vão trazer o mal sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não se arrependam, então o mal vem sobre elas, né? Então aí vai aumentar mais ainda a raiva das pessoas, e vão odiar e não vão conseguir matá-las, porque qualquer um que tentasse, elas que iam matar aqueles que tentassem, elas que vão matar. Mas continua. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sob o abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Amém. Então, quando é que elas vão ser mortas? Quando acabar o seu testemunho. Eu gosto sempre de falar, enquanto Deus tem um plano na vida de uma pessoa, aquela pessoa é imortal, não pode morrer. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Todas as crianças foram mortas, Moisés foi preservado, né? Enquanto Deus tem um plano na vida daquela pessoa, aquela pessoa é imortal. José, pela mesma forma, seus irmãos queriam matá-lo, Deus preservou José, ele foi levado cativo, tudo no plano de Deus. Porque o plano de Deus não pode ser impedido. Amém. Né? Jesus, quantas pessoas odiavam Jesus, os escribas e os fariseus queriam matar, mas não podia, porque Jesus tinha um plano.
Ele tinha que cumprir o seu plano, ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Mas quando terminou o propósito de Deus na vida de Jesus, que chegou a hora, né? A Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram a Jesus, né? E ali falaram com Jesus, e ali estava chegando o tempo de Jesus. E Jesus já começou a falar com seus discípulos, que estava próxima a sua partida. Aleluia. Então, mas agora, quando tiver acabado o testemunho dessas duas testemunhas, quando acabar tudo que elas tiverem que fazer foi feito, então vai se levantar uma besta do abismo. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo livra a guerra e as vencerá e matará. Aí a besta vai matar as duas testemunhas. Continua. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Versículo 8, irmãos. Pode ler, Carlos. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Amém. Presta atenção, amados. Os corpos dessas duas testemunhas vão estar na praça. Agora os irmãos vão entender uma coisa. Vão estar na praça. Foram mortas. Duas pessoas carnais foram mortas. Estão na praça, né? E o que vai acontecer? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente, ela é tida, aquele lugar é tido como Sodoma e Egito. Mas foi onde o seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Israel, né? Jerusalém. Jerusalém será chamada Sodoma e Egito, terra de pecado, né? Terra sem pé. Já estamos nos últimos dias. Então, espiritualmente, ela se chama Sodoma e Egito, mas foi onde o seu Senhor foi crucificado. Então é Jerusalém. Amém? Então é Israel. Israel está vivendo como Sodoma e como Egito. Aleluia. Continua. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Amém. Espera aí. Então agora os irmãos vão entender uma coisa. Nós lemos lá em Daniel que a ciência se multiplicaria. Então isto jamais poderia acontecer antes. Isto só pode acontecer depois que inventaram a televisão e a internet. Por quê? Porque eles vão estar 2 corpos carnais, 2 defuntos, numa praça lá em Israel, e toda a terra vai ver. Nós não assistimos um jogo de futebol ao vivo. Nós não vemos o momento ao qual qualquer jogador, como é que chama? Neymar, por exemplo. Nós não vemos ao vivo a hora que Neymar chuta. Nós não vemos a hora do trajeto da bola. Nós não vemos ela entrando no gol. E nós não vemos a torcida. Amados, todos os povos verão essas duas testemunhas, né? Que abalou a terra, que trouxe fome, 3 anos sem chuva, trouxe fome, trouxe seca, trouxe destruição. Elas são culpadas de tudo, por isso a Bíblia diz que elas são odiadas. Então todo mundo odiando aquelas duas testemunhas, quando vê que elas foram mortas, ai, que alívio! Que alívio! Aquelas, com licença da palavra, aquelas pestes morreram. Agora acabou essas profecias ridículas, acabou essa destruição. Então eles vão dar presentes uns aos outros. A alegria vai ser tão grande igual o Natal. As pessoas de satisfação vão dar presente uns aos outros de alegria, como qualquer data natalícia e qualquer dia dos pais, dia das mães, Natal, coisa, as pessoas dão presentes, as pessoas se alegram. Da mesma forma elas vão se alegrar com a morte dessas duas testemunhas, porque por 3 dias e meio todos vão contemplar aquelas duas testemunhas mortas lá, através
Da televisão. É o único jeito, porque a ciência se multiplicou. De outra forma, eu não tenho um centavo, como é que eu vou lá em Israel? E quantos aí? E mendigos, quantos? Os mendigos vão ver sim, nos bares não tem televisão, não tem internet, todos vão ver aquelas duas testemunhas mortas. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui, sabe o que é, amados? É uma profecia que seria inventada a televisão, dando condição do mundo ver um local ao mesmo tempo, ver uma bola ao mesmo tempo, quanto mais dois corpos. Aleluia. E nós sabemos que de dois corpos assim, se juntar 100 pessoas, as 200 que tiver atrás não vê mais. Não é mesmo? Não há tumulto? Não, mas será filmado. Será projetado. Olha aí, a Globo, a SBT, todo mundo filma, todas as emissoras filmando, internet, as pessoas tirando selfie com as duas testemunhas. Tirando selfie com as duas testemunhas, não é? O dia que o irmão Rafael e a irmã Kênia estavam ali, o rapaz estava quase suicidando, tinha gente lá filmando, lá doido que o cara pulasse, né? Doido que o cara pulasse para lançar na mídia, né? Então as pessoas filmando, tirando selfie lá com as duas testemunhas mortas. Gente, acabou o problema, acabou a dificuldade, acabou a tragédia, esses destruidores estão mortos, tudo agora vai voltar ao normal. Então vão dar presentes uns aos outros, vão se alegrar uns com os outros. Aleluia. Continua. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eles tinham atormentado, trazendo seca, trazendo fome, trazendo fogo dos céus, destruição. Então todos vão se alegrar, né? Estou falando dos ímpios. Continua. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Depois de 3 dias e meio, 3 dias e meio eles estarão mortos naquela praça. Depois de 3 dias e meio, o Espírito de Deus voltará, né? Virá sobre aquelas duas testemunhas, e elas vão se colocar de pé, e toda a terra vai ver. Como da mesma forma, toda a terra vai ver através da internet e da televisão, né? Continua. E ouviram uma grande voz do céu que eles dizia: Suba para cá. No caso aqui está suba cá. Então, É. Suba para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado